Agora tá certinho. Tinha perdido a conexão antes, mas agora tá tranquilo. E aí, Bruno, como é que vocês estão levando essa pré, uma lockdown parcial que está passando em Salvador, ainda mais com o decreto de hoje, que vai fazer com que a Pituba entre também em lockdown a partir de quarta-feira. Vocês não tem nada na Pituba não, né? Singular Pharma tá na Manuel Dias também? Temos uma loja que é a nossa matriz na Avenida Paulo VI. Na Paulo VI? Isso. É, vai impactar também. Já pegaram o decreto da prefeitura para ver. Ah, vocês também, mas vocês podem abrir, né? Como farmácia, podem abrir normalmente. A gente, enquanto farmácia, a gente está sempre com o funcionamento garantido por ser atividade essencial. Uhum, O impacto maior para a gente tem sido nas lojas que funcionam em shopping, né? Como o shopping não está aberto, aí essas unidades que estão fechadas. entendi. É, de fato, vocês como essencial pode funcionar sem problema. E qual é o percentual de loja de shopping para rua? O percentual pré-crise era 30% digital, né, na matriz, e 70% loja, né, presencial. E a lojinha da Pituba, que é uma loja pequena, ela contribui com 5%. Então era 35% essa loja e 65% os shoppings. Presencial de shopping. Nossa, impacto terrível isso. Bom, a gente já está com 8 pessoas, vamos conversar. O pessoal que está aqui online já conhece a gente. Junior Achievement Bahia, meu nome é Léo Teles, sou conselheiro da Junior Achievement. Mais tarde explico direito as questões associativistas nossas e voluntariado, mas somos uma entidade voltada para a educação empreendedora de jovens, crianças e jovens, adolescentes. Essa semana, desde o do início da quarentena, nós nos propusemos a fazer 2 lives semanais com alguns expoentes do empreendedorismo baiano nacional, para conversar sobre educação empreendedora, sobre empreendedorismo, sobre como suas empresas estão reagindo a essa crise e como é que eles estão trabalhando com a resiliência frente a esse cenário. Hoje a gente vai conversar com o Bruno Brandão, que está à frente junto com a Dona Edza da Singular Pharma. Bruno está com vasta experiência no ramo de farmácia e de administração. Ele fez uma remodelagem da Singular Pharma, transformando-a em uma das empresas mais inovadoras do ramo de farmácia aqui da Bahia, com presença em algumas cidades do interior. Qual é a cidade, Bruno? São 7 cidades hoje no interior que a gente tem operações, além aqui de Salvador. Então, 8 cidades no total, 7 do interior mais a capital, com uma restauração belíssima. Ele vai contar um pouco da história da Singular Pharma e como eles estão reagindo à resposta dos governos para o que vem acontecendo. Bruno, bem-vindo. A palavra é sua. Muito É, obrigado, Léo. a gente vinha conversando um pouco antes sobre a sua reação. Vocês estão no ramo de farmácia, é um pouco diferente do que eu venho conversando anteriormente, onde as pessoas pensavam em trabalhar e-commerce ou trabalhar outras formas de omnichannel, omnicanalidade, como o pessoal prefere falar, como uma ferramenta extra e não essencial. Hoje já sendo uma ferramenta essencial e imprescindível para que a loja venha a sobreviver nesse momento especificamente. Vocês da Singular Pharma já vêm trabalhando isso há um bom tempo, bastante à frente do mercado, e como um ramo essencial que não pode parar, eu imagino que seja você ter uma visão um pouco diferenciada. Eu queria entender como é que está a Singular Pharma inserida nesse contexto, como foi o pensamento pré-coronavírus, se vocês já se prepararam antes de que houvesse qualquer atitude de fechamento parcial aqui em Salvador, já vinham pensando em algo quando já vinha acontecendo algo na Espanha, na Itália, ou foi um gabinete, foi uma crise que foi se construindo aos poucos? Ótimo. Como você bem falou,
Léo, a gente, enquanto Singular Pharma, a gente, desde o início da empresa, é uma empresa muito nova, a gente completa esse ano de 2020 5 anos, então, assim, é bem recente e o trabalho maior que a gente vinha fazendo nesse início de trabalho da Singular era um reposicionamento do produto, né, enquanto farmácia de manipulação, não focada em atender medicamentos individualizados para tratamento de doenças. Mas a Singular Pharma sempre focou muito no estímulo da prevenção e do cuidado, estimulando aí o uso de suplementos, né, de mudança de estilo de vida. Então a gente começou a nossa atuação muito forte em não querer vender tratamento para a doença, mas vender prevenção, né, e de certa forma a gente trabalhando o nicho de produto menos medicamento e mais suplemento, mais fitoterápico, vitaminas e minerais. Então, esse foi uma primeira leva de trabalho que deu muito certo. Veio a demanda das franquias para um crescimento através do interior do estado e veio um crescimento de abertura de lojas. Então, nesses 5 anos, a gente saiu de uma loja e a gente estava a previsão de fechar 2020 com 20 unidades, né? Então, teve uma aceleração de crescimento bastante grande. E já tem, né, já entrando um pouco mais na sua pergunta, mais ou menos 2 anos que a gente vem escutado bastante o tema de omnicanalidade e também de experiência de clientes, né? Que a gente inclusive vê junto bastante aí nas feiras de inovação de varejo, que nós sempre estamos presentes. Então, assim, a gente começou dentro desse modelo a aumentar um trabalho de cuidado com a experiência do cliente em loja. Então, a gente começou a direcionar as lojas de shopping e os PDVs da Singular Pharma para que tivesse um acolhimento e um cuidado maior. Então, colocando consultores especializados, degustação de produtos nas lojas, farmacêuticos o tempo todo presentes para tirar dúvidas, né? Fazendo trabalho de informação para esse cliente. Então, a gente começou a canalizar muito para isso. E, por outro lado, a gente começou a centralizar já na matriz, e aí foi, de certa forma, até uma sorte para a gente, que foi a gente sair das lojas, ter os seus telefones de contato e de poder fazer o atendimento do cliente digital. E a gente começou a se profissionalizar, de certa forma, nesse canal de vendas, né? Então, já tem 2 anos que a gente vem investindo bastante em troca de internet, aumento de posições de atendimento de call center, fortalecendo o nosso número principal do WhatsApp, que foi um canal que cresceu muito, e-mail, telefone, né, com central de chamadas. Então, a gente começou a fazer esse trabalho, que foi até ruim num primeiro momento para as lojas, que perdeu essa vendinha extra que era feito individualmente por cada uma para atender a esse cliente que queria um contato de outra forma, e ao mesmo tempo nos permitiu começar a nos organizarmos. Tem um gerente específico da área de televendas, tem supervisores, os processos de venda são diferentes do cliente presencial, tem um fluxo de venda de loja, tem um fluxo de venda digital. Então, quando chegou o corona e a gente não estava preparado para ele, né, mas a gente já estava crescendo muito esse escritório digital, essa venda remota que a gente começou a fazer, a gente simplesmente colocou o pé no acelerador e já ouviu muito, né? Minha mãe é uma pessoa assim, doutora Edza, como você comentou também, é uma pessoa de muito relacionamento e começou a trocar muito figurinha com amigos e outros empresários espanhóis, né, franceses, que ela tem contato, e o pessoal começou a dar uma sinalização muito agressiva do que estava acontecendo lá fora no coronavírus. Então, assim, a gente já, não com certa antecedência, mas aí coisa de 15, 20 dias antes de qualquer tipo de lockdown, a gente já estava começando a discutir o que a gente ia fazer se isso chegasse aqui. E aí uma das coisas que você comentou aí também, e a gente lançou mão rapidamente, foi a montagem do comitê de crises, em que a gente chamou 4 ou 5 gerentes da nossa equipe e começou a fazer encontros, né, diários para a gente discutir as sinalizações que estavam sendo dadas pelo governo, seja na esfera federal, né, estadual e municipal, e começou dia a dia a ir escalando o nível de resposta que a gente estava dando. Mas assim, o que nos ajudou muito, eu diria, foi essa organização anterior, já coisa de 1, 2 anos que a gente vinha fazendo, de aumento aos canais mais digitais, e aí a gente estava bem fortalecido. E por outro lado
informação, networking, é o que a gente está fazendo aqui na Junior Achievement, na CDL também, que é o quê? Trocar figurinha. E na medida que a gente foi trocando figurinha com os nossos colegas, com os nossos pares, a gente foi escutando bastante o que iria acontecer e sinalizações, e a gente foi se preparando. Então, assim, e até hoje, né? Até hoje, hoje a gente teve uma reunião com esse comitê que foi a Pituba vai entrar em lockdown e o que vai mudar para a gente. E no nosso caso, essa foi uma reunião bem tranquila, porque a gente não seria afetado, não vai ter mudança de transporte público, que aí os nossos funcionários que vêm de ônibus também estão tranquilos. Simplesmente a gente elaborou um documento específico para cada um, né? Pequenas coisas, mas que era para que ninguém tenha dificuldade de acessar a farmácia por não ter uma comprovação. Então, a gente orientou os funcionários a trabalharem com irem trabalhar com suas carteiras de trabalho e ter um documento específico nosso para evitar que eles não possam chegar na farmácia. Bruno, eu achei interessante algumas coisas que você falou, especialmente com relação ao posicionamento quando você estava repensando a Singular Pharma. A doutora Edis é uma figura renomada no ramo de fármacos aqui em Salvador, com anos de experiência. A Bahia toda conhece o trabalho de doutora Edsa. E ela, quando decidiu abrir a Singular Pharma, repensou um pouco a estrutura, pelo que você falou, e trabalhou com um reposicionamento da marca na loja, um atendimento ao cliente e omnicanalidade. Agora, um ponto que eu estou achando curioso, que está suscitando muitos debates, tanto aqui no Brasil, como você vê um MIT, Sloan ou Harvard Business Review, é a questão, as pessoas estão questionando como saber prever novas tendências, o que eu acho bastante complicado. Já é difícil você ler uma realidade que se apresenta hoje e complicadíssimo você prever algo daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Mas você citou algumas ferramentas como reposicionamento, como atenção ao cliente e como omnicanalidade, que são ferramentas que a gente trabalha no empreendedorismo basicamente há anos, há décadas, mas você passou a reenxergá-los de outro modo, tentando prever, resgatar se eu estiver errado, você me corrige, mas resgatar uma forma de trabalhar com o cliente de farmácia de manipulação que era mais ou menos similar com o que existia no passado, trouxe para o presente, adaptou, inovou de uma maneira sensacional e apresentou aos clientes fazendo um boom de lojas, criando até uma franquia. Eu acredito que franquias de sucesso no ramo de farmácia na Bahia são poucas. Existem sim, claro, obviamente que existem, mas a gente está tendo uma enxurrada de farmácias que vem de fora hoje, na Manuel Dias mesmo, é um horror. E no seu caso, você tinha inicialmente a possibilidade de 20 farmácias, 20 franquias, uma casa espetacular. Como é que você enxerga isso que eu acabei de falar? Que você está resgatando o passado, trazendo para hoje e não pensando em uma coisa revolucionária, como a gente vinha vendo nos anos 2000 mais ou menos, uma enxurrada, um pensamento mais de robótica, de informática, e hoje no varejo a gente está tentando resgatar o humano, trazendo para dentro da loja, sem que isso deixe de ser inovação, mas como uma inovação também importantíssima para o mundo atual, mesmo inserindo o que você falou com o WhatsApp, venda por WhatsApp, venda crescente por meios digitais, mas o humano ainda é importante nessa equação. Legal, muito, muito legal, Léo. Assim, o que a gente tenta fazer dentro da farmácia, né? A gente se divide. A minha área é muito a parte de gestão e administrativa, e assim, dentro disso eu frequento vários seminários, né, grupos, né, a própria CDL é uma delas, feiras, a gente sempre vai para a NRF, tem a Feira de Varejo agora nacional em São Paulo, do Gouveia de Souza. Então, assim, Latam. a gente troca a Latam, Retail Show, então a gente está sempre atualizando, eu leio aí 2, 3 livros no mínimo de gestão. Hoje eu comprei um lote aí de livros novos, então assim, sempre muita atualização, visita a outras empresas. Então eu tenho alguns amigos que trabalham com startup em São Paulo, sempre que eu vou a São Paulo, a gente vai no Google Campus falar com essa turma, né? Tem alguns amigos que trabalham na Uber, então a gente troca muita figurinha. Tem um vizinho aqui, até vi, Gabi, minha vizinha também presente aqui na live,
e a gente troca muita figurinha de negócio, então ouvir o que o pessoal está fazendo na construção, o que o pessoal está fazendo no varejo, o que está acontecendo no ramo de restaurante. Então, ouvindo muito isso, para que a gente comece a ver conceitos dessa turma que é muito inovadora, é muito empreendedora, para que a gente case isso com a nossa realidade. O nosso business é venda de produtos para vida saudável, né? Então, a gente está escutando vida saudável, mas a gente está trocando figurinha com esse cara, né, amigo, colega, e ele está dizendo omnicanalidade é uma tendência, a gente está escutando experiência no PDV, está nas feiras, a gente lê os livros e fala sobre agilidade, sobre métodos de construção de times ágeis, de empoderamento do funcionário, e aí a gente faz um cruzamento. Poxa, isso que eu estou ouvindo, como ele se aplica a uma pequena empresa familiar na Bahia e no Brasil? E aí eu tento, um dos meus trabalhos, eu converso isso muito com o meu time, eu sou um facilitador. Tem o chefe de vendas, tem o chefe de RH, tem o chefe de produção, os líderes de área, e eu tento o tempo todo ver a dificuldade real dele no dia a dia, como que eu vou conseguir dar uma resposta baseada no que eu estou vendo de inovação em outros business, em outros conceitos. E, do outro lado, minha sócia, né, minha mãe, faz a mesma coisa dentro da área técnica. Né? Então, ela está frequentando, está fazendo a pós-graduação mais recente de Laí Ribeiro, né? Ela frequenta diversos congressos, vai para curso de Minuse, né? vai para curso do Ítalo Rachid, então está ouvindo na área técnica o que está tendo de tendência, para que a gente também defina, poxa, precisamos desenvolver soluções para modulação intestinal, precisamos desenvolver soluções aí para imunidade, né? O strip oral, então formas farmacêuticas inovadoras. Então a gente sempre está ouvindo, né, o que é tendência em cada uma das nossas áreas, trocando figurinha com as pessoas que a gente se relaciona e entendendo como a gente vai aplicar isso para o nosso business. Então a gente tem coisa que a gente sabe, poxa, e minha mãe é uma defensora dessa bandeira, qualidade é premissa, a gente não lança nada que não tenha uma referência de qualidade, a gente não coloca o produto que não tenha um estudo que dê a garantia, dê um respaldo técnico para isso. E a mesma coisa eu tento fazer mais na minha área. Isso daqui é um conceito que está sendo lançado, é uma onda, ou é uma tendência que veio para ficar? Se o negócio começou a vir para ficar e a gente já começa a ter um acesso facilitado, a gente busca formas de implementar. Então, acho que a primeira coisa é estar com o ouvido aberto para tudo isso que você falou e cada um dentro da sua área, com muito cuidado para a gente não dar um tiro no pé e não fazer um movimento errado. Cada um a gente vê, então a gente está sempre vendo tendência, sempre vendo inovação, sempre discutindo e sempre apertando os nossos líderes de áreas para falar, poxa, vamos lá, o chefe de vendas, vamos colocar um canal de atendimento diferente, vamos lançar essa experiência aqui em loja, e não é diferente com o pessoal de operações, de RH, de treinamento, de atualização. Então, assim, eu acho que é muito no sentido de ouvir, trocar a figurinha, casar com os nossos pilares estratégicos e ver o que a gente consegue botar para rodar. Qual é a sua visão do erro dentro desse processo todo? Você enxerga o erro como uma falha ou enxerga o erro como uma tentativa de acerto? Errar é primordial. Errar, eu concordo com você, errar é primordial e eu enxergo muito o erro como a tentativa do acerto. A gente tem uma cultura de estímulo ao erro, e a gente tem uma máxima lá que eu falo, gente, errar faz parte. Agora a gente tem que fazer o quê? Pegar o erro, dar uma resposta a melhor possível para tentar minimizar o impacto daquele erro e pegar aquela experiência e daí já fazer uma avaliação completa daquele processo. Então, errou com um cliente. O que a gente... Exato. Estorna a formulação dele, faz uma repetição, manda fazer novamente, leva na casa dele com um buquê de flores e vê onde foi que a gente errou no processo. E aí renova o processo, retreina todo mundo e cria um indicador. Então, a gente gosta de errar, mas assim, a gente tenta criar uma cultura de que aconteceu o erro, a gente deu uma resposta ali dentro do que era possível, mas aquele erro não pode voltar a acontecer. Ele precisa ter um processo novo para que aquela experiência negativa não volte a acontecer no segundo cliente. O segundo já tem uma satisfação melhor naquele novo processo que foi implantado. Por experiência minha e por ser um cliente muito chato, eu acho que o cliente tem
uma tolerância muito forte ao erro, desde que o erro seja entendido e a empresa tente consertar depois, exatamente o que você falou. Você tentou consertar o erro e tratou o cliente com esse respeito que vocês estão tratando, que é o resgatando o que você falou atrás, a questão do varejo como hospitalidade, o cliente tem aquela capacidade de aceitar e amadurecer junto com a empresa, além de criar mais fidelidade. Bruno, você me comentou sobre as lojas franquias. Eu queria que você comentasse um pouco como foi essa experiência de sair de loja própria e montar um modelo de franquia. Vocês contrataram uma consultoria externa, você estudou para criar esse modelo e como foi a decisão de que estamos prontos e agora é a hora? Foi gente batendo na porta pedindo ou foi uma coisa de vocês? Ótimo. Todas as nossas franquias, e isso é muito legal, eles foram por demanda espontânea do franqueado. Então, foram pessoas que enxergaram um diferencial competitivo no modelo de negócio que a Singular Pharma estava criando e enxergaram a oportunidade nos seus mercados específicos. Então, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Lauro de Freitas, Serrinha, Alagoinhas. Então, foi sempre uma demanda espontânea do enxergamento desses empreendedores que viram essa oportunidade. Então, a gente sempre foi passivo e quando começou essa primeira demanda a vir, que foi da turma de Alagoinhas, né, e Feira de Santana foi num período muito próximo, e aí vem a parte que é legal. Como a gente tem Bruno, um jovem, querendo empreender, e a gente tem Edsa com muita experiência, a gente fez um trabalho muito semelhante ao relançamento, né, de nós no mundo das franquias, já que a empresa anterior nossa também tinha franquias. Então, o Edis, a gente sentou e refez uma retroavaliação. Quando era nessa outra empresa, o que era a dor do franqueado. Então, a gente parou de olhar as dores que a gente tentou resolver do cliente Singular Pharma e a gente passou a olhar as dores do possível franqueado Singular Pharma. E aí a gente inovou também em parte dessas respostas, usando a experiência inicial que Edsa já tinha, então a gente não contratou nenhum consultor externo, a gente pegou essa experiência prévia, resgatou muito do modelo anterior e depois pegou esse modelo e começou a inovar. A gente diminuiu a cobrança de alguns valores de royalty FPP, mudou o processo de implantação, atualizou alguns documentos, então a gente começou de novo a ver as dores que a gente sentia enquanto, né, fornecedores desse serviço e a gente mudou algumas coisas, né, e implantou o modelo de franquia com alguns diferenciais que a gente enxergou competitivo também e, inclusive, a gente reduziu muito e foi curioso, enquanto a Singular a gente passou a entregar muito mais na nossa interpretação ao consumidor e ao cliente em termos de experiência e qualidade. Para as nossas franquias, no primeiro momento, a gente começou a entregar menos, que a gente falou, poxa, uma das dores que mais o franqueado reclama a desconexão entre o valor cobrado pelas marcas franqueadoras e o serviço que elas entregam. E a gente falou, poxa, a gente vai cobrar muito menos e na medida em que a gente se sinta capaz de entregar esse valor, a gente vai começar a fazer novos formatos de cobrança. Então, assim, a gente entregou menos, começou a fazer para atender essa demanda de mercado que estava vindo. E, inclusive, uma das coisas que a gente ia lançar esse ano como inovação para esse franqueado que já estava sentindo necessidade disso, era uma central de compras centralizadas. Mas aí foi um projeto piloto que a gente lançou em fevereiro, que ia começar a tocar a partir de março, e aí já veio a crise do Covid. Mas, assim... Seria o que... Seria o que? Um trabalho conjunto de que você teria, digamos, um site para vender tudo e os franqueados participariam da revenda e entrega do produto? Não, pelo contrário, os franqueados nossos estavam com atração muito boa de vendas nas suas operações e eles estavam sentindo dificuldade de ganhar a escala de compra. E aí a gente falou, poxa, a gente disponibilizou o nosso chefe de compras para começar a fazer não só compra, que é uma atividade específica da franquia, e cada franqueado faz as suas compras individualmente, a gente passaria, e não estava no escopo inicial, a fazer negociações compartilhadas. E aí a gente receberia as demandas você fala de volume compras... de cada franqueado. Você fala compras Isso. da ótica do franqueado, não compra da ótica do cliente. Eu entendi ao revés. Isso. Ah, interessantíssimo isso.
E Exato. esse modelo você resgatou de alguma experiência fora ou foi um consenso, uma criação de vocês? Isso a gente resgatou de fora, né? Quando, na minha experiência em São Paulo, que eu, antes de voltar para Salvador, morei 5 anos em São Paulo e trabalhava em distribuidores de insumos farmacêuticos, né? Até dentro disso a gente viu tendências para a gente lançar na Singular. E uma das coisas que eu vinha como um diferencial de algumas redes, inclusive do Sul principalmente, de franquias, que eram esses grupos de central de compras, em que existia uma pessoa que era um pivô, de que cada unidade tinha a sua autonomia para fazer definição de produtos e volumes específicos que ela queria comprar, e essa pessoa simplesmente fazia a consolidação dessa informação e, através desses números maiores e mais robustos, conseguia pressionar os fornecedores num ganho de escala e num ganho de negociação de prazo, de frete e tudo mais. Então, isso foi vendo as boas práticas de outras franquias de manipulação e centrais de compra do sul do país, em que a gente via que aqui no Nordeste a prática era ou não se envolver de jeito nenhum, ou a franqueadora assumir 100% da autonomia da franquia. Então a gente via que não era nem um modelo nem outro, porque o franqueado que estava perdendo sua autonomia reclamava, porque às vezes ele tinha que comprar produtos e volumes que ele não achava que conseguiria absorver, e nem se sentia 100% desprestigiado. Então, um dos projetos, né, as franquias da Singular Pharma estão caminhando no seu 2º ano, que a gente ia lançar agora, né, era a central de compras, começando a entregar mais serviço para esse nosso franqueado e vendo a dor dele. Era uma das coisas que na convenção anterior eles tinham sinalizado. A gente quer central de compras, mas a gente segurou um pouquinho para lançar, porque a gente achou que eles precisavam ganhar volume, ganhar amadurecimento para a gente poder entrar com um serviço como esse, que era um lançamento para 2020, que a gente imagina que vai ter que deixar para o 2º semestre. Bom, mas de qualquer maneira é um projeto espetacular. Eu entendi realmente ao contrário, agora que você explicou melhor, achei uma coisa bem interessante. É uma espécie, falando a grosso modo, de consórcio de compras para que até os próprios mais franqueadores afastados participem de todo o processo. Achei realmente interessantíssimo a ideia. A gente está aberto aqui a perguntas, nós temos já 11 pessoas online conversando. O Evandro Mazo, bem-vindo, conselheiro nosso, Evandro Mazo do IEL. Quem tiver pergunta para fazer para Bruno Brandão é um dos sócios da Singular Pharma, participe direto da restauração, da criação da empresa e da restauração dos últimos 2 anos, como ele nos contava, e da inserção da Singular Pharma em um mundo digital, mas sempre priorizando o atendimento ao cliente e a ideia de hospitalidade. A gente já se encontrou algumas vezes em feiras fora do Brasil e eu sou testemunha de como a equipe toda da Singular Pharma eram os que estavam presentes do início ao fim das feiras, com menos 20 graus de temperatura, estando lá o tempo todo, tomando notas, conversando e verificando quais eram as novas tendências. E a Singular Pharma, então, é um exemplo claro de que funciona como benchmarking e como networking, essa experiência externa. Alguém quer fazer alguma pergunta para Bruno? Então, Bruno, você, voltando para o tema direto, para a gente não alongar muito, da conversa, inovação nesse cenário. Você já contou como vocês vêm trabalhando Como foi a reação da Singular Pharma em questão de vendas no que vinha acontecendo? Vocês tiveram um impacto grande de venda de alguns produtos. Eu imagino que no início álcool em gel, álcool e produtos mais para fins de limpeza tenham subido bastante o preço. Vocês têm um foco muito forte em produtos saudáveis, muita venda também de creatina, etc. e tal, e produtos mais voltados para melhorar a saúde, como é que digo, a capacidade das pessoas de reagir a vírus e tudo mais. Como é que foi mais ou menos essa reação? Vocês tinham o estoque já preparado? Vocês tiveram que rapidamente se relacionar de novo com o fornecedor? E como foi o impacto na variação de vendas e tendo fluxo de vendas físico e venda online de vocês? Perfeito. No primeiro momento,
A gente teve uma queda, Léo, que chegou a 70% de queda de venda diária. Então, assim, a gente teve uma retração muito grande de vendas, né? E na medida em que a gente conseguiu rapidamente reagir, a gente já retornou a essas vendas a um patamar aí de 60% da nossa média. Então, a gente praticamente dobrou essa venda diária pós-corona aí ao longo desses primeiros dias do mês de maio, né? E a gente imagina que a gente consiga estabilizar, não vai ser difícil passar do patamar de 70%, 75%. Né? Parte dessa venda que teve uma queda assim tão grande foi, como você bem falou, a parte de suplementação que a gente vendia em loja. Né? Então, toda a parte de proteína de outras marcas, de creatina, de ômega, de vitaminas, que a gente revende, e aí é uma venda muito forte do PDV Shopping, e não das fórmulas manipuladas, mas a revenda de Vitafor, Atlética, outras marcas que a gente comercializa. Essa linha de produtos nossa chegou a cair 85% a 90%. Então, assim, foi a linha de produtos nossa que teve um recuo maior, né? E a gente também não tem conseguido recuperar na mesma medida. Então, a gente está vendendo entre 15% e 20% do que a gente vendia. Então, tá assim a linha de produtos que está com super estoque, a gente está sofrendo vencimento, então está tendo uma perda grande e até um desafio para a gente aí pós-retomada, como que a gente vai restabilizar essa linha de produtos, né? Os manipulados a gente recuperou bem e do outro lado teve o crescimento de novos produtos, como você falou no álcool gel, foi um produto que a gente conseguiu rapidamente adaptar outras embalagens, rótulos e teve que fazer um trabalho forte, ágil, né, e intenso para poder dar conta dessa demanda. Foi um produto que sozinho poxa, são números assim, ele teve um crescimento de venda de mais de 5.000%, 6.000%, Nossa. que não era um produto grande de venda nosso. Então, assim, ele sozinho chegou a representar 10% da nossa venda, sendo que produtos individuais representam coisa de 0,5%, 1%. Então, o álcool gel cresceu bastante, mas o que a gente tem visto foi algo que aconteceu em março e abril. Né? A segunda quinzena de março, a primeira quinzena de abril, foi um boom do álcool gel e aí já começou a esfoliar a partir da segunda quinzena de abril e agora já no início de maio a gente está vendo as vendas no mesmo patamar pré-crise. Né? Então, assim, resumindo, a gente perdeu muito no manipulado e chegou a perder 70% e recuperou aí 60%. A gente imagina que vai estabilizar em 70%, não vão conseguir a venda original sem as nossas lojas de shopping. As vendas de suplemento, que é a maior venda em shopping, despencou, caiu 90% e a gente imagina que desse 10 a gente consiga chegar no máximo até 20%. E o álcool gel a gente está enxergando como muito pontual e foi uma explosão e aí era uma correria para encontrar carbopol, Um efeito produto, manada. velocidade de atender, um efeito manada, mas a gente já viu isso daí passar. Né? E as vendas desse início de mês já estão semelhantes ao período pré-crise. Bruno, Ângelo tem aqui uma pergunta para você, muito similar ao que a gente comentou no começo de hospitalidade, atenção ao cliente, e resgata um pouco o que a Virgin faz. Richard Branson, aquele mote dele de tratar bem o funcionário para tratar bem o cliente. Ele pergunta sobre que os profissionais da empresa de vocês são tratados de forma diferenciada. Qual é o charme em trabalhar na Singular? É aquela coisa de que a gente vê na Virgin de tratar bem os funcionários o tempo todo, com respeito e com atenção. Perfeito. Você falou de hospitalidade, eu achei bem curioso e até estava pensando em como posicionar um comentário nisso daí. O livro que eu estou lendo agora conta a história de Isadore Sharp, que é o fundador do Four Seasons, da rede de hotéis, que é bem isso que a gente está discutindo agora até com o time de operações, né? Lorena, que é a responsável da nossa produção, eu tenho trocado nas reuniões semanais com ela, muita figurinha nesse sentido. Lorena, como que a gente vai passar para o nosso time de que a gente não vende produto, a gente presta um serviço farmacêutico, né? Então, a gente precisa trazer o conceito de serviço, de tempo de marcação, de experiência do cliente na entrega das fórmulas, no recebimento,
muito horário, então a gente está transformando hora em indicador, né, produtivo, não só volume de fórmulas produzidas, mas atendimento, a marcação inicial olhada pelo cliente. Então o tema hospitalidade e serviço está muito forte em discussão nos últimos 60 dias, 90 dias, até um pouquinho antes da crise, que é essa questão de que o time de produção, né, de operações também tem que ter o cuidado com o cliente, o customer service, né, a gente montou o TEC, que é o time de encantamento ao cliente, então a gente está muito discutindo sobre isso. E por outro lado, a gente falou de pessoas e assim, a volta, né, para mim, enquanto empreendedor, eu comentei aqui mais cedo de que a minha função, qual é? A minha função é dar recurso para o meu time de atender bem o cliente. Então, assim, a minha função enquanto líder lá é tirar o obstáculo de vendas. Se eu estou com um problema de vendas, seja em treinamento, a gente vai dar esse treinamento. Se é uma competência que está lá fora, vamos buscar essa competência. Se é uma consultoria, se é motivação, se são temas intangíveis. Então, assim, a gente olha muito para a pessoa. Como que o líder de cada área, como que o funcionário de cada área vai conseguir entregar aquele valor que a gente está buscando. Então, a gente busca a minha função enquanto líder e hoje a gente tem uma pessoa, uma empresa pequena, a gente tem uma pessoa responsável por pessoas, que é a Vanessa, é gerente de pessoal, mas ela não lida com nada de folha, ela não faz fechamento, folha, DP, toda essa parte é do financeiro. A preocupação dela, né, e a responsabilidade dela é servir de coach para os outros líderes, né? Então ela faz reunião com o líder de vendas, com o líder de operações, ela faz reuniões motivacionais com o time, ela faz ações de endomarketing. Então, respondendo aí especificamente a pergunta, pessoas é um tema estratégico dentro da Singular. Então a gente está buscando sempre formar a prata na casa, a maioria dos líderes tem formação interna, né? Muita gente recebe promoção, aumentos todo ano, tem muita gente que recebe promoção com aumento de salário, os cargos de liderança são preenchidos internamente e a gente gosta de formar a turma aqui dentro. Muita gente é ex-estagiário que se formou, que foi efetivado, que virou analista, que virou supervisor, que virou coordenador, virou gerente. Então, assim, é um olhar estratégico nosso para essas pessoas e é muito legal ouvir um feedback nesse sentido. De que tem gente que escuta, né, talvez até um pouco de fama, de que a gente cuida bem dos nossos, mas isso daí é uma preocupação nossa desde o início, de que a Na gente não verdade, ia conseguir. você já conseguiu uma pessoa aqui interessada em trabalhar com vocês. Ele respondeu que se interessou também. Depois você diz onde é que ele pode mandar Ótimo. o currículo. Pode mandar É, para mim, é, acho que travou um pouco. Bruno travou um pouco, agora voltou. É aquela coisa, empresas são pessoas. voltou. E se você não leva a sério as pessoas, você está fadado a ser destruído, a acabar sucumbindo. É, tem uma pergunta aqui de Karen, deixa eu ver se eu acho. Ela quer saber a sua visão, a visão geral do comércio, como será a retomada pós-pandemia. Muita gente está falando que isso retoma em 2021, para níveis pré-pandemia, outros foram em 2022. Como é que você enxerga isso? A complicação de que pela primeira vez na história do mundo a gente parou um país inteiro. Perfeito. Eu vou responder essa pergunta, né, de Karen em duas respostas. Né? A primeira resposta é em termos gerais. Eu estou muito preocupado com o comércio. Né? Assim, shopping é um dos problemas hoje que tira a minha tranquilidade, que é reabertura e regularização. Quando teremos shopping? Quando tivermos shopping, quais serão as restrições iniciais? Quando vai voltar fluxos normais de movimento de clientes nesse shopping e como que os empreendedores de shopping vão equilibrar essa questão financeira, né? De cobrança de aluguel, né? Condomínio, fundo de propaganda, 13º aluguel. Então, assim, é um desafio, né? Eu acho que tem muita gente boa no comércio, no varejo, que deve estar pensando sobre isso e eu acho que no shopping é a maior dor, é a maior incógnita saber de quando que a gente vai regularizar e enquanto a gente não regulariza, como que os envolvidos nessa equação vão fazer a conta fechar. Né? É uma preocupação muito grande da Singular Pharma, principalmente nas suas operações de shopping, que é equilibrar isso daí e eu não acho que volta ao normal esse ano, a gente deve estar falando
de shopping fechado, provavelmente, né, até final de maio, talvez junho, e depois disso, julho, agosto, setembro, deve ter muitas restrições e eu não acho que vai parar, diminuir, regularizar esse ano. Então é muito preocupante, né? Eu não sei dizer, mas eu estou com as nossas lojas de shopping preocupado. Por outro lado, e aí a segunda etapa da resposta, acho que o comércio de rua, eu acho que o comércio é mais tradicional e nós, enquanto farmácia de manipulação, esses negócios que estão na rua já vão recuperar muito rapidamente, né? Por dois motivos. Todo mundo está ficando mais digital, né? Eu acho que o comércio de rua tá muita gente, restaurante, mercado, entrando nos Rappi, no Uber da vida, fazendo experiência via WhatsApp, por e-mail, pedido digital, operações de e-commerce, operações então estão se reinventando enquanto negócio. E são negócios importantes, né? E que tem um peso menor do boleto de aluguel no final do mês, né? Então, assim, ruim, péssimo para o shopping que tem um peso maior nos seus boletos por conta do fluxo que eles entregam. E eu já diria que esse ano ainda a gente deve ter já, a partir do segundo semestre, os comércios de rua se reestabilizando com suas operações digitais, com novos formatos de atendimento, né? Os Uber, Rappi, Log da vida ajudando a esse lojista, todo Log, então, mundo. está crescendo horrores nessa. Pois infelizmente as reduções de equipe, quem precisou infelizmente demitir ou diminuir carga horária, já vai ter equilibrado suas finanças. O comércio de rua, que tem um funcionamento continuado, apesar da queda, já deve estar finalizando seus reajustes, né? No final, até eu imagino do final do mês que vem, os primeiros 90 dias. E para o segundo semestre, eu acho que todo mundo já vai começar a colher frutos positivos desse novo mundo, né? Então eu acho que o comércio no segundo semestre já volta a recuperar-se, mas num novo mundo, um mundo talvez vendendo um pouquinho menos, mas com a venda de mais qualidade, com seus contratos renegociados, pagando um pouquinho menos. Falhou, tendo um pouquinho menos de funcionário e com cargas horárias reduzidas, mas vai se estabilizar. Então, a minha resposta seria: sou muito otimista a retomada no segundo semestre do comércio de rua e estou muito preocupado com a realidade, não só do shopping, mas os estabelecimentos que requerem mais aglomeração. Né? Shopping, restaurante, aquilo, faculdades, universidades, academias. Né? Essa segunda etapa me preocupa. Maravilha, sensacional. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer para Bruno? Bruno, para fechar, eu sempre peço, peraí, acho que Ângelo tá muito bom ver alguém jovem com a mentalidade tão interessante dando uma verdadeira aula de negócios. Parabéns, Bruno, você vai longe. Obrigado. Bruno, eu sempre gosto de fechar aqui pedindo para a pessoa, fazendo duas perguntas. Uma, o que é que você está lendo no momento? Você deve ser mais ou menos como eu, que lê alguns ao mesmo tempo, alguns livros ao mesmo tempo. E o que é que você indicaria para essa rapaziada como Karen, como Ângelo, que estão nos assistindo, participando, interessados por negócio, empreender e começar nesse mundo? Perfeito. Eu estou lendo agora o exemplo que eu dei, que é o livro do fundador do Four Seasons, que fala sobre hospitalidade, o mundo dos hotéis, que é do Isadora Sharp. Estou lendo junto com ele, e leio vários ao mesmo tempo também, o livro do fundador da Patagônia, que que I Let My People Go Surfing. Ele fala que ele dá muita liberdade para os funcionários dele, que no caso específico dessa marca de roupa americana, ele é muito preocupado com sustentabilidade e satisfação do funcionário. Então ele gosta muito de levar o pessoal para viajar, fazer retiros e surfar, e é uma história super legal de capitalismo consciente, de sustentabilidade. E comprei, tá chegando, estou lendo esses dois agora, comprei agora alguns livros que o Bruno Nardon indicou sobre growth hacking, marketing voltado de startups, né? E aí tá a ver até com esse novo momento do digital. E comprei também o livro que eu não tinha lido ainda, que estava com vontade,
de ler do Benchimol, do Guilherme Benchimol, XP. na raça, se eu não me engano, que é o fundador da XP, né? Então, são os livros aí entre que eu estou lendo e vou começar a ler. E quanto dica para a turma, né? Para Karen, tá tranquilíssima. Karen é franqueada nossa de Lauro de Freitas, então ela tem uma loja que está indo super bem e está super alinhada às estratégias de Karen de redução de custos e fechar as torneirinhas, como a gente fala, e a gente já está começando a fazer esse trabalho de multiplicação das ações que a gente está fazendo em Salvador de venda cada vez mais digital. Então, para a Karen, pode ficar super tranquila de que esse segundo semestre digital vai já trazer crescimento de resultados de venda para ela enquanto empresária. E para o Ângelo, né, eu diria que, Ângelo, você, eu não sei a área que você atua, mas assim, vendo que você está escutando lives, que você está seguindo a JA Bahia, que você não deve ter vários outros perfis. Acho que é um momento agora muito de fazer isso, de estar com os ouvidos abertos, estar fazendo networking, né, estar ouvindo o que outras pessoas têm para dividir, para que você, escutando isso, possa tomar decisões, se você for empresário, para você aplicar na sua empresa, se você for funcionário, também para você aplicar na sua empresa, ou caso você esteja buscando uma recolocação, eu vi, está até online aqui, ó, Vanessa, que é a nossa gerente de pessoas, é a pessoa ideal para você fazer um networking aí, se quiser identificar se tem uma vaga para você lá. Então, escute muito o que o mercado está falando e as oportunidades vão surgir, não só na Singular, mas tem várias empresas que estão contratando, que estão crescendo na área digital, e se posicione, não se esconda, vá para cima, né? Não adianta, tem que ir, tem que colocar a cara e tem que se expor. Maravilha. Achei bem interessante você comentar os livros que está lendo, que focam muito forte, como você citou várias vezes, na atração de pessoas, não na área absurdamente técnica de desenvolvimento, com exceção de Hack Growth, que é um pouco mais voltado ao desenvolvimento técnico, que é importante, mas também a parte, tanto o do Seven Seasons como o da Patagônia, são livros que focam muito em desenvolvimento pessoal e como trato de funcionários e a importância da marca com sustentabilidade. Temos 14 pessoas ainda, Bruno, há 50 minutos conversando que nem pareceram. Eu queria agradecer a sua participação e queria reforçar o convite para todo mundo que visite nossa página. Temos JA Junior Achievement Brasil, e dentro da Brasil você tem um contato com a Bahia. E as pessoas que se interessarem, nós temos cursos de preparação para vocês serem voluntários e irem às escolas públicas, privadas ou grupos fechados que se formem para ensinar as crianças desde educação financeira até a criar uma empresa, criar um produto e vender no mercado. Então, as pessoas que se interessarem, Karen, se estiver interessado também, entre em contato com a nossa equipe através desse Instagram e sejam bem-vindos. Bruno, muito obrigado. Uma boa noite, excelente conversa e muito elucidativa para todos nós. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado, pessoal, pelo convite, né? E qualquer coisa, eu estou à disposição. O meu contato está aí também. Pode enviar para mim qualquer pergunta que tenha. Tá bom? Obrigado. Tá bom, e maravilha. boa Forte noite. abraço, Bruno. Tchau, boa noite. Um abraço. Tchau.